Hoje, às 16 horas, no Maracanã, tem Fluminense e Red Bull Bragantino, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense quer e precisa ganhar o jogo de hoje, até porque na primeira rodada o Fluminense viajou para Fortaleza e praticamente não entrou em campo, né? Foi uma das piores atuações, eu estava lá no Castelão, e sem dúvida uma das piores atuações que eu já vi o time do Fluminense fazer fora de casa. Se tem uma coisa que a gente pode tirar de positivo dessa estreia de Brasileirão, né, esse 2-0 que a gente perdeu, é o fim da era Mano Menezes, que eu acho que é indiscutível que naquele momento já era unanimidade entre os torcedores e até entre os jogadores, eu diria também. Acho que ninguém aguentava mais o Mano Menezes. E aí na quinta-feira foi apresentado o Renato Gaúcho, né, e já deu um ânimo a mais no torcedor, mesmo sem ainda conseguir jogar, sem ainda conseguir comandar o time do Fluminense. Acho que todos pelo histórico que ele tem com o torcedor do Fluminense e por ser um futebol que aparentemente é um futebol muito menos covarde do que o futebol apresentado pelo Mano Menezes. Se é coincidência ou não, 30 anos, né? A gente dia 25 de junho faz 30 anos do gol de barriga e Renato Gaúcho está de volta para casa, está de volta para Laranjeiras. Espero que seja o início de uma jornada muito boa e que seja tão inesquecível quanto foi em 1995 para a gente, tá? Dito isso, vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Fluminense e Red Bull Bragantino aqui no canal, que se chama Gol de Barriga, graças a esse cara também, o protagonista, né, de 95. Então vamos rodar a vinheta e vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar, eu vou pedir para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, a gente está para bater 10 mil inscritos, acredito que a gente consegue bater esses 10 mil inscritos hoje, isso a gente depende de vocês, tá? Hoje o canal faz 3 meses e estou muito feliz por esse começo aí do canal e mais uma vez obrigado a todo mundo que está dando like, se inscrevendo, conto com vocês, tá? Mas vamos começar a falar desse pré-jogo. O Fluminense ganhando hoje, acho que assim, vamos tirar como foi a primeira rodada, tudo isso, acho que dentro de um planejamento o Fluminense ganhar do Fortaleza lá era um pouco mais difícil. Eu acho que o empate era um resultado mais ok, pensando em planejamento, mas ganhar do Red Bull Bragantino hoje é uma obrigação do Fluminense, pensando no seu campeonato. E tem outro ponto também, né? A gente está falando que é o primeiro jogo de uma sequência de 3 jogos dentro do Maracanã. É Red Bull Bragantino hoje, o San José e depois o Santos. E a gente sabe que não ganhando hoje acaba atrapalhando o público, acaba quebrando uma expectativa do torcedor. Então é uma vitória muito importante. Outra coisa que vale muito a gente lembrar é do começo trágico do ano passado, né, cara? Foram 13 rodadas para a gente conseguir fazer 6 pontos. E a gente sabe como isso interferiu durante todo o campeonato, porque cada vez que a gente ia entrar no campeonato, a gente estava pagando a conta daquele começo muito ruim. Então é importante o Fluminense conseguir pontuar bem nesse começo do campeonato para deixar um campeonato mais leve para esse time jogar e esse trabalho do Renato evoluir melhor. Então é uma vitória essencial hoje às 4 horas no Maracanã, tá? É a obrigação do Fluminense ganhar do Bragantino e a gente vai falar agora o que esperar desse time do Bragantino hoje no Maracanã. Vamos falar um pouco sobre o Red Bull Bragantino, lembrando que esse time estreou dentro de casa contra o Ceará, em 20 e poucos minutos já tinha tomado 2-0 do Ceará, estava perdendo, conseguiu correr atrás e conseguiu empatar nos acréscimos. Então o Red Bull Bragantino tem 1 ponto no campeonato, tá à nossa frente, né, já que a gente perdeu, mas jogando em casa contra o Ceará. Lembrando também que no Paulista, né, nesse começo acho que vale muito citar o estadual, foi eliminado nas quartas de final, perdendo de 2-0 para o Santos do Neymar, Santos esse que é o nosso adversário na terceira rodada, né, como eu já falei, e também vai lembrar que esse time ficou na 16ª posição no ano passado no Brasileirão e ficou uma posição de cair para a Série B ali, para a segunda divisão. Então o Fluminense é muito favorito para ganhar a partir de hoje, tem essa obrigação, porque realmente não é um time isso tudo, né? Se a gente for pensar em jogadores de destaque, o destaque deles no Campeonato Paulista foi o atacante Vinicinho, que fez 4 gols, mas tem muito jogador conhecido, né? Tem o goleiro Cleiton, tem o Juninho Capixaba, tem o Eduardo Sacha no ataque, tem o Lucas Barbosa e o paraguaio Isidro Pita, que esses últimos dois, o Fluminense sondou, chegou a ter negociação com esses 2 jogadores no começo dessa temporada, e ainda bem que não veio, ainda mais se você parar para analisar os valores que o Red Bull Bragantino pagou nesses 2 jogadores, né? Jogo histórico contra o Red Bull Bragantino, a gente não tem muitas partidas, né? São 8 vitórias, são 6 derrotas e 6 empates contra o Bragantino. Que eu vi, eu vou citar um Fluminense 2, Bragantino 1 em Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro de 2022. É um gol do Arias e assim, é por esse segundo gol, tá? É muito pessoal isso, mas eu vou falar aqui, muitos vão lembrar. É um
Já falei no último pós-jogo ali, né, contra o Once Caldas, eu falei da instituição, da entidade que é a torcedor do Fluminense, a assistência do Arias pro gol do Cano, né? Uma parada que deixa a gente, tipo, caralho, que parada maneira de... Não aguento mais ver de bom, assim, né? E aí é uma assistência que o Arias dá uma cavada na entrada da área e o Cano de primeira vira e bate. Pra mim é um dos grandes golaços dessa dupla Canárias aí, né? Não gosto muito desse nome Canárias, sendo bem sincero. Mas é o jogo que eu lembrei aqui pra falar, tá? Dito isso, já falei muito do Red Bull Bragantino, falei muito do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do provável time e falar do Fluminense, que é o que eu sei falar, ou pelo menos eu acho que eu sei falar aqui, vocês estão aqui pra isso, tá? Vamos falar do Fluminense agora. Campinho aparecendo aqui do lado, vale só lembrar que podemos ter uma surpresa hoje, tá? Paulo Henrique Ganso pode ser relacionado hoje, provavelmente se for relacionado deve ficar no banco, nem tem chance nem de entrar ali, de não ter minutagem, né? Mas já é uma alegria pro torcedor do Fluminense ver que tudo se resolveu com a miocardite que ele teve, ele já tá bem fisicamente, bem de saúde principalmente, e agora é só recuperar a parte física para voltar, porque faz muita falta Paulo Henrique Ganso, tá? Esse é o provável time que saiu no GE. E assim, não desconsiderando o GE, até porque eu represento o Fluminense lá no projeto Voz da Torcida, mas eu acredito que não seja esse time, cara. Se for, vai me decepcionar o Renato Gaúcho a começar com esse time. Aí, filho, mas só são 2 treinos que o Renato Gaúcho deu, né? E, pô, não tem como ele mudar muito. Em 2 treinos eu consigo ter a certeza que o Freitas não deveria ser titular. Mas vamos lá, provável time e Lima também nesse momento, tá? Mas o Lima, eu passaria um pano um pouco mais, porque o Renato trabalhou com ele, o Renato subiu o Lima ali no Grêmio, na época de Grêmio. Mas dito isso, o provável time que vocês estão vendo aí é Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules e Lima. Essa trinca de meio de campo provavelmente muito não vai ser, eu acredito, tá? Canóbio, Arias e Germancano com o Renato Gaúcho à beira do campo ali, comandando esse time. Vamos falar jogador por jogador agora. Começando pelo Fábio, acho que foi o principal jogador do último jogo contra o Once Caldas. Se não fosse ele, a gente não estava com 3 pontos na Copa Sul-Americana, tá? Então o Fábio fez uma partida bizarra, mais uma partida dele. Para ele normal, né? A partida normal do Fábio. Então uma ótima partida. Na lateral direita, Guga, não acho que ele fez um puta jogo, mas o jogo foi 1-0 e ele tem participação direta no gol, né? Ele dá um ótimo passe pro Arias achar o Germancano ali de cabeça, aliás, um golaço de cabeça. Então vale esse mérito aí pro Guga do último jogo. Thiago Silva é o Thiago Silva, fez uma boa partida, é um cara que com certeza está animado de jogar com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele tá com aquele time de 2007, 2008, onde tem o Thiago Silva. Então é um jogador que eu acredito que esteja com o ânimo melhor, e até porque dizem por aí que a gente sabe que ele e Mano Menezes, como a maioria dos jogadores, não se davam muito bem, né? Ao lado do Thiago Silva, possivelmente Freitas. E aí eu posso falar, se for o Freitas hoje é o primeiro erro de Renato Gaúcho, tá? O Freitas, tecnicamente, você consegue ver, é aquele tipo de jogador que você vê rápido, que não é a melhor opção ali. Então, assim, eu iria de Ignacio e eu entenderia ele até de Thiago Santos, sendo bem sincero. Eu acharia melhor do que tal Freitas. Veremos se vai ser esse o time titular, tá? Na lateral esquerda, René, não tem o que fazer nesse momento, é rezar para o Fuentes voltar logo, que é o nosso melhor lateral esquerdo ali. A gente tem informação que ele já está correndo normalmente, daqui a pouco começa a treinar com bola, e aí, se Deus quiser, se a Assis quiser lá de cima, faz uma ótima temporada sem se lesionar ali pela lateral esquerda. Na volância, Martinelli de 5 na teoria, e eu confesso que para mim é uma das coisas que eu estou esperando muito o Bernal ali de 5, que é mais 5 que o Martinelli, ou até mesmo o Thiago Santos, que com o Renato, né, a carreira inteira foi volante. Eu não sei, cara, talvez eu acharia melhor do que essa dupla Martinelli e Hércules, que pra mim não encaixou ainda. Hércules, que é um puta jogador, cara, eu tava lá, como eu falei, eu tava no Castelão, quando ele saiu, a torcida do Fortaleza toda bateu palma pra ele, comemorou o Hércules, então realmente ele jogou muito lá, mas até agora, esse avião dele, 3 meses para ele chegar aqui no Rio de Janeiro, ainda não chegou no Rio de Janeiro. Não sei se está se perdendo aqui no Rio de Janeiro, se não se adaptou ao Fluminense ainda, se está sentindo a camisa, mas ainda não chegou esse Hércules que a gente contratou com muita expectativa e muito elogio à gestão por essa contratação, mas até agora não chegou ainda. E ali na meiuca, enquanto o Ganso ainda não volta totalmente, Lima. E aí, assim, essa eu entendo, porque eu não acredito que o Renato conheça muito o Lescano. Ele viu 2 treinos do Lescano, mas é o que todo torcedor do Fluminense queria. E não acho que o Lima vem... Não acho não, tenho certeza, o Lima tem feito uma temporada muito ruim, inclusive o último jogo também muito apagado. Espero que com o Renato
O Renato conhece ele já da época do Grêmio, o Renato foi o técnico que subiu ele da base. Espero que ele consiga jogar e ser útil como ele foi em 24 e 23, mas realmente em 25, assim, não existe esse Lima até agora também, tá igual o Hércules, sem aparecer. Na esquerda, Canóbio, que para mim pode ser titular, mas acho que corre um risco muito grande de perder essa vaga. Tem que mostrar um pouco mais, principalmente na parte ofensiva, que para mim está correndo o risco de perder a vaga ou para o Keno ou para o Serna. Na ponta direita, o Arias. É o Arias, não tem o que discutir. É um cara que também não estava ali alinhado com o Mano Menezes, deve estar feliz com a renovação, agora com a mudança de técnico, e espero que jogue ainda mais, se é que isso é possível, porque sem dúvida é um dos melhores, se não o melhor jogador, para mim, em atividade no futebol brasileiro. E na frente, o homem Germancano, né? Ai, filho, não sei se o Germancano... 11 gols. Não tem nenhum jogador no Brasil que fez mais gols que o Germancano. Nível Série A, não tem. O cara tem 11 gols, eu vou discutir com isso? Não. E Renato Gaúcho gosta de jogar pro centroavante, né? Espero que ele faça isso e que ele fez o Adriano Magrão jogar em 2007. Espero que tenha uma chuva de gols de Germancano e que comece hoje, tá? Carinha de gol do Cano hoje. E no banco, o Renato Gaúcho. Nesse momento, comparando com o Mano Menezes, está todo mundo aqui assinando feliz, contente com o Renato Gaúcho, tá? Vamos falar agora das minhas apostas pro jogo, que eu fiz uma que eu gostei muito na KTO, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos falar agora das apostas na KTO. Lembrando, a KTO é um site de apostas que é parceiro de todo o Grupo Jornada, do canal do Lessa, do canal Raiz Tricolor, do canal 20, do Gol de Barriga, do Jornada KTO 1902. Abraça esse projeto, faz com que a gente possa viajar, estar em todos os jogos. Então a gente agradece muito ali a KTO, que estão com odds muito boas e o Fluminense é o favorito, tá? Você tá vendo aí que o Fluminense está pagando 1,85, é uma odd boa para mim, já vale a pena só você colocar um dinheiro nessa aposta, e tá pagando 4,50 pro Red Bull Bragantino, mostra o quão favorito é o Fluminense, tá? A minha aposta que eu fui, que está aparecendo aí agora, foi Fluminense ganhar o jogo e Germancano dar um chute a gol. Então o chute tem que ser no gol, o goleiro tem que agarrar, a bola tem que entrar, mas não pode ser para fora. Tá pagando 2,71. Achei que tem muito valor essa aposta, tá? Então coloquei 10 ali para ganhar R$27. Para mim tá valendo muito essa aposta. E tem o Odão também, né? Que é sempre uma odd ali que a KTO dá uma turbinada. Que ela botou Fluminense ganhando e gol do Cano, tá pagando 5,50. Também vale botar 5 ali. Lembrando, gente, não inventa de você colocar um dinheiro que você não pode perder. É sempre arriscado. Esse aqui é para maior de 18 anos, não é para você apostar o dinheiro da conta de luz, da conta de gás, do colégio do seu filho. Isso aqui é uma coisa que você pode perder, não é uma renda extra para você levar com uma brincadeira. Eu coloquei R$10, porque se eu perder, graças a Deus, não vai fazer falta para mim. E se eu ganhar, vai ser divertido. Vou falar aqui com vocês, eu levo como uma brincadeira, tá bom? Dito isso, link na descrição, se puder ajudar a gente lá, faça aposta com responsabilidade, tá? Quem tem que ter responsabilidade também é o árbitro de hoje, que não é uma boa notícia para vocês. Vamos falar de arbitragem. Vocês sabem que eu odeio falar de arbitragem. Para mim, todos os árbitros do Brasil são ruins. E aí existem os ruins que eu não conheço, que quando eu falo o nome que eu não lembro, aparece aqui, e tem os ruins conhecidos. Hoje é ruim conhecido o Wilton Pereira Sampaio, tá? Tá aparecendo aqui a carinha dele, vocês conhecem ele, já apitou alguns jogos do Fluminense, são 17 vitórias, 11 derrotas e 8 empates. E ele, só para lembrar, memória fresca de vocês aqui, no ano passado ele apita o Fluminense Botafogo. E tem um lance logo no primeiro tempo que o Matheus Martins bota a mão na cara do Germancano, que era pênalti, talvez uma expulsão. E ele ignora. Ele não marca, para mim, um lance fácil. Então mostra que tecnicamente tem até um pisão. Não tô nem falando de roubada, gente. Tô falando de tecnicamente falando. Tem um pisão do Marcelo nesse jogo também, que ele poderia ter expulsado o Marcelo. Tecnicamente é um árbitro ruim. E é um árbitro ruim que a gente já está acostumado há muito tempo. Espero que hoje a gente ignore ele, que não apareça, que a gente nem lembre que ele existiu no Maracanã. Não estou querendo que ele ajude o Fluminense, que ele marque algo a favor do Fluminense, só quero que ele passe batido, né? Lembrando a vocês hoje, tá? A partir das 2 horas, pré-jogo aqui ao vivo, equipe lá direto do Maracanã, com nossos repórteres, narração, depois a gente faz a transmissão do jogo, depois a gente faz o pós-jogo, são mais ou menos 5h30, 6 horas ao vivo, a gente conta com vocês hoje acompanhando aqui, em todos os canais do Grupo Jornada, tá bom? Espero que a Assis abençoe lá de cima, e que comece uma jornada muito boa de Renato Gaúcho,
que a gente possa falar, cara, 30 anos depois ele veio e deu o título da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Brasileirão, do que você quiser acreditar, mas que seja uma boa passagem de Renato Gaúcho. O torcedor do Fluminense estava precisando desse ânimo, porque foi um 24 muito ruim, e Mano Menezes não adianta, o Mano Menezes podia ganhar 30 jogos. Não existia essa conexão, a torcida ia ficar pegando no pé dele, diferente do Renato Gaúcho, que sim, a gente tem uma boa vontade, porque eu sou um, por exemplo, que eu tenho 37 anos e minha primeira grande lembrança é como torcedor do Fluminense, é o gol de barriga. Dizem por aí que, aliás, é o nome do canal, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e até daqui a pouco no jogo, na primeira vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro.